Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Privilégio estar diante de vocês para vos falar a palavra de Deus. E eu acredito que o Senhor acabou de dobrar a minha responsabilidade aqui, pastor. Não é moleza, não. Mas a Deus seja sempre a glória. Se você tem sua Bíblia, nós leremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Amém? Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém. Ó Deus, dá-nos uma boa palavra, fala aos nossos corações de maneira especial, como o Senhor deseja falar. Nos edifica, nos exorta, nos consola pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado. Há uma lista de adjacências que são prerrogativas da gratidão. Mas é uma lista muito exaustiva, muito grande. Então, eu peguei 5 aspectos da gratidão para a gente poder observar nessa breve introdução. Porque não há nada mais satisfatório, não há nada mais bom, mais benéfico, mais... eu acredito que seja uma das coisas mais importantes da convivência, é conviver com alguém que é grato. Porque o oposto da gratidão, a ingratidão, é muito dolorida. É muito ruim conviver com pessoas ingratas. Não, a pessoa não precisa ser ingrata com você. Tem gente que é ingrato com a vida, constantemente com a vida. Não tem um momento de alegria, de sucesso, de paz, de sorriso, qualquer coisa, uma reclamação, uma cara feia, uma careta, um fusquinha, franze o rosto, e tudo está errado, tudo está difícil, nada funcionou. Não tem um momento. Essa característica, ou esse aspecto de ingratidão que cerca muitas pessoas nos dias de hoje, não condiz com a vida cristã. Se a gente olhar os aspectos técnicos, né, da gratidão, ela está relacionada com, em primeiro lugar, reconhecimento. Uma atitude de gratidão, ela é cercada por reconhecimento. Reconhecer a atitude de alguém, o benefício de alguém, a benevolência de alguém, a oferta de alguém, o presente de alguém, é importantíssimo. Passar pela vida sem reconhecer pessoas que fazem a diferença à nossa volta é de uma ingratidão terrível. E talvez, mesmo que isso não seja da nossa característica, da nossa personalidade, agradecer constantemente, reconhecer o ato ou o benefício que alguém nos proporciona é uma obrigação, é um dever. É da política da boa vizinhança, da socialização. Reconhecer uma atitude, um benefício de alguém, ser grato e reconhecer que algo foi feito é indispensável para a boa convivência. E aí, depois de reconhecer, o próximo nível seria apreciação. Ganhar uma coisa, ganhar um benefício, ganhar um objeto, uma facilidade, uma indicação, qualquer que seja o benefício, o que adiciona à sua vida, precisa ser apreciado. Você não pode escantear uma coisa que você acabou de receber. Você não pode desfazer de uma coisa que você acabou de receber. Isso é muito triste. Já imaginou alguém te dar um par de meias e você diz, nossa, que meia horrorosa, e joga a meia fora. Puxa vida, que coisa triste. Não, isso não pode acontecer. É necessário que você tire um momento para apreciar. Também até o porquê que a pessoa sentiu no coração de te dar essas meias. Talvez ela sente que aquilo expressa o carinho, a gratidão dela para você, e que sejam meias. Pode ser outra coisa.
Mas a apreciação é indispensável para que a gratidão aconteça. E logo em seguida, surge a expressão. Porque eu posso reconhecer, posso apreciar, mas nem sempre eu expresso um retorno a esse benefício. E essa expressão de gratidão pode ser um gesto parecido, pode ser uma palavra, muito obrigado, ou não há de quê, muito obrigado. Olha, eu é quem agradeço. Isso é muito educado. É muito bom conviver com alguém para quem os benefícios, além de reconhecidos, apreciados, são externados. Expressar gratidão, dizer alguma coisa. E talvez nem sempre se diz quando se expressa gratidão. Às vezes um gesto, um abraço, um sorriso sincero, porque um sorriso falso ninguém precisa, pode guardar, Deus abençoe, pode ficar, não tem problema, não vai fazer falta para ninguém. É uma expressão que indica que existe gratidão. E aí, do ponto de vista dessa construção, reconhecimento, apreço, expressão, vem a reciprocidade. Beneficiar alguém também. É o ato de entregar, de dar alguma coisa para alguém também, de oferecer um benefício a alguém. Não há ninguém tão pobre que não possa entregar nada. Todos podem entregar alguma coisa. Todos podem doar alguma coisa. O seu tempo, o seu carinho, o seu respeito, a sua dignidade, o seu conselho, a sua palavra de conforto, a sua presença. Não custa caro. São atitudes de reciprocidade que indicam gratidão. E por último, tem uma ação, que é o ato em si de beneficiar alguém. Pegar uma coisa que você foi em algum lugar e escolheu para que essa pessoa receba das suas mãos. Um presente, uma oferta, um pix. Bendito seja Deus pelas pessoas que dão pix no aniversário das outras pessoas, aleluia. Aleluia, Deus te abençoe por fazer essa boa obra. Tudo isso está conectado com a gratidão, porque não existe uma vida cristã genuína se não existe um comportamento de gratidão. Um crente ingrato precisa, uma vez mais, se converter. Já dizia Martinho Lutero: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. Ele nada, e às vezes ele escapa, ele tem que ser batizado de novo, aleluia. Uma vida de gratidão indica que nós estamos expressando o que nós recebemos do Senhor. E aí, a nossa gratidão a Deus e aos nossos irmãos precisa estar na mesma medida. Porque se eu agradeço a Deus quão lindamente, que eu não vejo, mas trato o meu irmão, a quem eu vejo, com desdém, com desprezo, com desrespeito, isto não é cristão. Isto não representa Cristo. Uma atitude de gratidão é do cunho cristão, é da convivência cristã. Isso representa a nossa fé. Ser agradecido aos irmãos que estão à nossa volta e a Deus que nos dá tudo que nós precisamos é uma atitude cristã. Passar pela vida sem agradecer não será de nenhum benefício a quem quer que o faça. E a razão de trazer esse entendimento da gratidão é porque a Bíblia é um livro de gratidão. E se nós olharmos para as passagens bíblicas onde a gratidão é revelada, elas estão conectadas diretamente com a adoração. Gratidão nem sempre é só, valeu aí, obrigadão. Não. Na Bíblia, gratidão está conectada com a adoração. Quer ver só? Alguns textos nós podemos olhar com um certo apreço.
e tirar deles esse entendimento. 1 Tessalonicenses 5, versos 16 ao 18, Paulo dá uma sequência de conselhos que se seguem. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, agradeçam em todas as circunstâncias, ou em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Paulo dá uma recomendação para que em todas as coisas nós sejamos gratos. E ele orienta a tirar daqui uma lição até nas dificuldades, até nas coisas difíceis, até nos desafios, nos problemas, nas coisas que dão errado. Ele orienta dar graças, ser agradecido. O Salmo 107, versos 1 a 3 diz: ó, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois o seu amor constante dura para sempre. Que assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu dos problemas, e reunidos das terras do leste, do oeste, do norte e do sul. Ele orienta aos quatro cantos da terra, quem puder dar graças ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo seu amor constante. O Salmo 103, verso 2 e 5 é uma lista completa de gratidão. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista era especialista nisso. Mas Paulo, uma vez mais, em Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos, ou não fique ansioso por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Oração, súplica e ações de graça. Ele está combinando, essa combinação é muito poderosa. É o ato de dizer: Senhor, obrigado pela porta que o Senhor ainda não abriu, mas já está se abrindo. Oh, aleluia. É como se você estivesse depositando essa oração para sacar a bênção depois. Oh, glória a Deus. O texto continua, e o Salmo 95, 2 dá-nos uma expressão interessante de adoração. O texto diz: cheguemos à sua presença com ação de graças, façamos-lhe um ruído alegre com cânticos de louvor. Você já viu um menino ou uma menina que no Natal ganha um presente, que era o presente que ele queria, que ele tinha pedido para o pai ou para a mãe? Meu Deus, irmãos, meu Deus. O salmo fica pequeno, perto, façamos um ruído, o menino faz barulho, a menina grita, pega aquela boneca e grita, menina grita mais alto que menino. Imagina a alegria dessa menina gritando com essa boneca, com esse benefício que ela acabou de receber. Às vezes a gente vê na igreja e fica assim, incomodado, ou chateado com alguém que está perto da gente. Ele grita, ele pula, ele bate palma, ele fala em línguas, ele faz um escândalo, e alguém fala: meu Deus, para que isso? Irmão, você não sabe o benefício que Jesus fez para ele, não. Você não sabe de onde Jesus tirou essa serva de Deus aí. Você não sabe o inimigo que estava tentando acabar com a vida dele. Você não sabe a destruição que estava contra ela, mas ela recebeu o benefício e... aleluia, aleluia, aleluia. Colossenses 3, versos 16 e 17, Paulo ensina uma coisa interessante: deixe a palavra de Cristo habitar ricamente em você, ensinando e admoestando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seus corações a Deus. E tudo que fizerem, por palavra, por ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O culto que não tem gratidão, que não tem entrega de louvor, de adoração, prestação de reverência, o obrigado, o grato, graças te dou, obrigado Senhor. Este culto, não estou falando do culto institucional, que o pastor vem aqui e lidera a igreja no culto, a oração, os louvores, não é esse, é o meu culto, é o que eu venho fazer aqui, quando eu estou sentado, o meu culto pessoal. Se este culto não tem ações de graça, não tem gratidão, é um culto imperfeito.
porque eu preciso me dedicar a agradecer a Deus em alguns momentos do meu culto. O que eu vim prestar em gratidão a Deus precisa ser verbalizado. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que expressar isso a Ele. Para terminar, Efésios 5, versos 18 a 20, tem alguns conselhos que Paulo deixa para a igreja de Éfeso, dizendo: e não vos embriagueis com vinho, porque isso é devassidão. Algumas traduções dizem em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando ou dirigindo-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, e entoando melodias ao Senhor com o coração, dando graças ou agradecendo sempre e por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa interação precisa ter gratidão, precisa ter um graças a Deus, precisa ter um glória a Deus. Bendito seja Deus, o Senhor seja louvado. Como Deus foi maravilhoso, é necessário agradecer. Uma análise mais teórica, ou à luz da gramática bíblica, revela que as palavras específicas que aparecem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para essa expressão, a gratidão, agradecer, obrigado, graças te dou, essas expressões, elas são muito claras e elas estão relacionadas diretamente com o louvor. Não tem como agradecer a Deus, de acordo com os autores bíblicos, sem prestar a Ele louvor. Isso é muito interessante, porque essa conexão diz que nós não dizemos obrigado da boca para fora. É impossível. Dizer obrigado da boca para fora, como se diz uma expressão de gratidão a Deus, é impossível. Não tem como. Se você vai agradecer a Deus, isso precisa se tornar uma expressão de louvor. E as palavras se seguem. A primeira seria Todá. E ela é encontrada lá no Salmo 100, verso 4, que diz: entrai pelas suas portas com ação de graça. Ou seja, entra nas portas, entra no templo, entra aqui na sinagoga, entra no santuário, entra na casa de Deus com ações de graça, entra com uma atitude de louvor. Entrar aqui e não pensar em uma atitude de louvor, entrar aqui para analisar o que vai acontecer, ver a roupa de alguém, ou ver quem vai falar, quem não vai, ver quem falou estranho, quem falou diferente, ver quem cantou, quem não vê. Irmãos, isso não faz parte do culto. A orientação é entrar aqui com ações de graças. A outra palavra é shibar, e ela é sábado, é descansar. E em atitude de gratidão, o Salmo 145, verso 10 diz assim: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e todos os teus santos te bendirão. Essas duas expressões estão ligadas com descansar e agradecer em sinal de descanso. Sabe quando você senta assim, vai... graças a Deus, é essa expressão, é descansar e entregar a Deus adoração pelo descanso. Uma outra expressão aparece lá no Salmo 147, verso 1, é halé, e ela é aleluia, é a palavra aleluia, Deus seja louvado. E quando alguém diz aleluia, ele está dizendo Deus seja louvado. Aí alguém tem que dizer aleluia de novo, e Deus tem que ficar sendo louvado. 2 milhões de aleluia para o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra aleluia, e esse halé, ele quer dizer, no Salmo 147, verso 1, ele diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, por isso é agradável e decoroso é o louvor. Agradecei ao Senhor nosso Deus, ou dai graças ao Senhor nosso Deus. Essa palavra indica canto, louvar ao Senhor em canto. Olha, pastor, mas eu não sou muito bom cantando. Irmãos, às vezes até os passarinhos desafinam, mas eles não estão nem aí não. Eles continuam cantando. Você já viu uma calopsita desafinada? O sangue de Jesus tem poder. É perigoso até você olhar aquilo e se assustar, mas eles não estão nem aí. Eles estão cantando, estão dando louvor a Deus, estão engrandecendo ao Senhor. Não se preocupe com a sua afinação. Preste louvores, porque Ele é digno, Ele merece. Ele merece. Uma outra palavra para louvor seria a palavra yadá. E ela está conectada com uma adoração, no Salmo 107, verso 22. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem suas obras com regozijo. Ela está falando com uma gratidão em oferta.
é oferecer a Deus alguma coisa em louvor. Quando Deus me concede um benefício, eu tenho a opção de dizer: Senhor, muito obrigado pelo benefício que o Senhor me concedeu. Eu também tenho a opção de exercitar aqui o iadá, que é: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Muito obrigado. Quanto que é isso aqui? Eu vou abençoar essa parte aqui, o Senhor me deu isso aqui, e eu vou compartilhar esse pedaço com fulano, com ciclano, com beltrano. É entrega em sinal de louvor e de adoração. A nossa oferta precisa ser sempre um sinal de louvor e de adoração. Nós não ofertamos na marra, nós ofertamos por obrigação, ou para alguém ver. Nós ofertamos em sinal de adoração e de louvor. Nosso pastor já disse na hora da oferta que às vezes a gente dá uma olhada, e Jesus até deu uma olhada para dar aquela ilustração de como é que era o louvor da viúva. Tem que ser um louvor de excelência. E às vezes ninguém precisa ver a nossa oferta. Por último, tem a expressão que é Barak. Ela está lá em Gênesis 24, 26. O texto é assim: então inclinou-se o homem e adorou o Senhor e disse: bendito o Senhor Deus de meu senhor Abraão. Isso é Eliezer falando, que não retirou do meu senhor a sua benevolência, a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Barak é um sinal de rendição, ou seja, levantar as mãos ou mover o corpo em sinal de adoração. Barak está relacionado com a dança. Os pentecostais brasileiros não dançam muito, mas em outras partes do mundo, alguns pentecostais dançam um pouco mais, e os judeus dançam mais ainda, mas não é uma dança sensual, é o movimento do corpo, é entregar o louvor e a adoração com a música, com a dança na música. Isso é muito cultural, não tem nada a ver, é poder, é glória, Espírito Santo, está em pecado, não, é cultural, e eles dançam, eles se inclinam, eles se curvam, porque está conectado, está relacionado com o entendimento de agradecimento que eles têm. Então agradecer seria se curvar, agradecer seria levantar as mãos, agradecer seria mover o corpo em dança, como eles fazem nas suas festas de celebração. Aí a gente passa para o Novo Testamento e as coisas ficam um pouco mais simplificadas, porque lá o grego é mais simples. Quer ver? Ó? Colossenses 2, versos 6 e 7, a palavra que aparece lá é egonomesin. E ela é basicamente: portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, também nele andai, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Ou seja, andem de maneira com que vocês dignifiquem a Deus, andem agradecendo a Deus, andem em uma atitude de gratidão. Uma outra palavra aparece em Lucas 17, verso 15, 16, quando um dos leprosos viu que fora curado, um deles, vendo que fora curado, glorificou a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. A palavra é eucaristeu, é graça rendida, graça oferecida. Ele começou a render graças a Jesus, porque ele era samaritano. A graça de Deus alcança o branco, alcança o preto, alcança qualquer. A graça de Deus não está preocupada com o maior, com o menor. A graça alcança todo mundo. E essa atitude de ação de graça que esse rapaz teve, ele se prostrou diante de Jesus e deu graças, agradeceu a Jesus. Segundo Coríntios 9, 8 e 9, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Essa é cariz. E aí, o interessante é que Paulo está dizendo: a fim de que essa graça vem sobre nós, a fim de que? Para que fim essa graça vem? Ela vem para que nós temos em toda a suficiência, nós possamos abundar em boa obra, conforme que está escrito: espalhou aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Essa graça vem porque nós oferecemos, nós ofertamos, nós espalhamos, nós damos aos pobres. Uma oferta foi dada, um benefício foi oferecido a alguém, por isso essa graça nos é concedida. Nós temos o privilégio de agradecer a Deus ao ofertar, ao semear, ao abençoar a vida de alguém.
Mais à frente, em Filipenses 4:8, a palavra que aparece é epainetos, e essa é clássica que Paulo usa. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma gratidão, nisso pensai. Paulo está dizendo, olha, que a cabeça de vocês pense em gratidão, não sejam ingratos, vocês não tenham um pensamento ingrato dentro de vocês, não tenham gratidão. Se há alguma graça nisso, se há algum pensamento positivo, sejam gratos por tudo que vos acontece. E a última palavra aparece em São Lucas 22:19. Ela é literalmente Eucaristia. E ela aparece no texto de São Lucas 22:19, quando Jesus está na última ceia com os seus discípulos. Ele diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. A gente às vezes às vezes nós não paramos para pensar a pressão que Jesus estava sofrendo na última ceia. A pressão que Jesus estava sofrendo na última ceia. Ele seria abandonado por todos aqueles que estavam na mesa com ele. Mas ele tomou o pão e disse, graças te dou, ó Pai. Ele seria traído por um que estava ao seu lado, mas ele molhou o bocado e deu na mão dele e disse, amigo. Ele disse, graças te dou, ó Pai. Ele seria negado por Pedro, mas ele pegou o pão e disse, graças te dou, ó Pai. Algumas horas depois desse momento ele seria açoitado, mas ele pegou o pão e disse, graças te dou, ó Pai. Algumas horas depois ele levaria um peso tremendo da cruz, mas ele fez questão de agradecer. Gente, o sentimento de gratidão que estava em Jesus era maior que as suas dores. O sentimento de gratidão era maior que os desafios que ele enfrentaria. E o interessante é que ele sabia o tamanho do desafio que iria enfrentar, mas mesmo assim ele tomou o pão e disse, graças te dou, ó Pai. Não importa a pressão que você está sofrendo, uma atitude de gratidão precisa sair de você. Não importa a batalha que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, dizer graças te dou, você precisa dizer graças te dou. Você pode ser amassado depois, mas diga graças te dou. Você pode ser mal falado depois, mas diga graças te dou. Você pode ser crucificado, mas diga graças te dou. Jesus usou a expressão graças te dou 4 vezes nas 4 multiplicações dos pães narradas no Evangelho. São 2, mas as 4 narrações usam a mesma expressão, Eucaristia, que é gratidão naquele momento específico, é uma graça específica. E aí Jesus, ao usar este momento, ao usar essa gratidão ao Pai, dizer graças te dou, a expressão graças te dou é um resumo em grego do que Jesus disse em hebraico. Os judeus valorizam as bênçãos do momento. O momento da refeição tem uma bênção, o momento de acordar tem uma bênção, o momento de sair tem uma bênção, o momento de viajar tem uma bênção. A bênção do pão, Baruch atah Adonai Eloheinu Malek Olam Hetzim Hetzmo Hatse. Ele está dizendo, bendito seja Deus o Pai que nos dá o pão da terra. A bênção do vinho, Baruch atah Adonai Eloheinu Malek Olam Borei Pri Hagafen. Ele está dizendo, bendito seja Deus o Pai que nos dá o vinho, fruto da videira. Mas nesse momento Jesus sumarizou as 2 bênçãos, a bênção do vinho, a bênção do pão, e falou, graças te dou. Graças te dou, aleluia, aleluia, graças te dou. Paulo em 1 Coríntios 11:23 diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Peraí Paulo, calma Paulo, o que você está fazendo, rapaz? Ele só tomou o pão e deu graça. Por que você está dizendo na noite em que ele foi traído? É que Paulo sofreu demais, Paulo sofreu muito, Paulo passou muitas adversidades,
Paulo passou muitos problemas, e Paulo sabe o que é estar sob pressão, mas mesmo assim levantar as mãos e dizer: graças te dou. É por isso que Paulo faz questão de magnificar este momento. Jesus, na noite em que foi traído, na noite da batalha, na noite do desafio, ele disse: graças te dou. Ele tomou o pão, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o novo testamento do meu sangue, fazei isso quando beberdes em memória de mim. Você pode assumir essa noite uma atitude de gratidão, igual Jesus assumiu. Graças te dou, graças te dou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. A conclusão deste tema é que existem duas palavras que tem que fazer parte da ceia, tem que abundar, tem que multiplicar na ceia. Muito obrigado, muito obrigado. Eu preciso dizer isso milhões de vezes. Muito obrigado, eu tenho que dizer na ceia. É o momento de dizer muito obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos meus pecados, obrigado porque o Senhor me perdoou de algo que eu demorei para me perdoar. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu veículo, obrigado pelas roupas que eu estou vestindo, obrigado porque na minha casa tem luz elétrica, obrigado porque tem água potável na minha torneira, obrigado pela Netflix, aleluia, obrigado pela internet, obrigado pela Shopee. Diga obrigado em nome de Jesus, diga aleluia por isso, diga obrigado porque Ele te redimiu, obrigado porque Ele te alcançou, obrigado porque Ele te salvou, obrigado pelos meus familiares, obrigado pelos meus pais, obrigado pelos meus irmãos, obrigado porque o Senhor libertou a minha alma da escravidão, obrigado porque eu fui liberto do vício, obrigado porque eu fui tirado das drogas, obrigado porque o Senhor me deu um trabalho, obrigado porque todo mês eu tenho pagamento, obrigado porque o adversário é envergonhado, obrigado porque eu pago as minhas contas em dia, obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Se eu fosse chinês, eu diria xexê, que é obrigado em chinês. Se eu fosse italiano, eu diria grazie. Se eu fosse mexicano, eu diria gracias. Se eu fosse russo, eu diria spasiba. Se eu fosse alemão, eu diria danke. Se eu fosse inglês, americano, eu diria thank you. Mas eu sou brasileiro, eu digo obrigado, 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 obrigado. E quando falta a palavra em português, eu começo a dizer rabachada, rabacandore massai. Obrigado, 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 Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar e dizer obrigado. Você pode dizer obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu.
cantar, eu te agradeço, te agradeço. Vamos de novo, te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido. Eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Com as mãos levantadas, diga: graças te dou, graças te dou. Comece a agradecer a Ele aí pelo que Ele fez por você, pela porta que se abriu, pelo benefício que parecia que não ia sair, mas saiu. Agradeça pelo Bolsa Família que te abençoa e te ajuda. Agradeça porque aquele apartamento que você estava esperando saiu. Agradeça porque o seu aumento de salário aconteceu. Agradeça porque foi efetivada a empresa. Agradeça porque o adversário não tem mais poder sobre a sua família. Agradeça pela salvação dos seus filhos. Agradeça pela salvação da sua esposa, do seu esposo. Agradeça porque a bênção de Deus está sobre você. Agradeça porque você foi batizado com o Espírito Santo. Agradeça porque o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Agradeça porque a graça te completa, a graça te basta.